Comunicando Wagner Ferreira. 10h30 na Carança. Estou recebendo aqui no estúdio da 90,3 o Dr. Damon Lázaro de Sena, médico e também pré-candidato a prefeito por Itabira, pelo PV, o Partido Verde. Dr. Damon, bom dia, prazer recebê-lo aqui na Rádio Carança. Bom dia, Wagner. É um prazer estar aqui com você também, agradecer você o espaço que você abre para a gente poder estar levando algumas informações aos itabiranos e itabiranas que ouvem o programa pela manhã. Obrigado. Doutor Damon, o senhor está afiliado ao PV, ao Partido Verde, e apresenta o seu nome como pré-candidato a prefeito nas eleições do ano que vem, não é isso? Ô Wagner, é justamente dessa forma que você está colocando. Eu sou pré-candidato do PV, mas nós temos que respeitar toda uma legislação eleitoral. Verdade. Nós temos que passar por convenção partidária para definir o nome que vai ser o candidato a prefeito mesmo. E nós do PV partimos de um princípio de respeitar esses princípios democráticos, a ética e principalmente o estatuto do partido. Então, as coisas só vão ser definidas mesmo meados do ano que vem. Aliás, você, ouvinte nosso aqui da Rádio Carança, é exatamente por isso que nós não teremos a participação sua aqui hoje, ao vivo, fazendo perguntas ao Dr. Damon, encaminhando e-mails, para não caracterizar a campanha extemporânea, né? Propaganda extemporânea. Para não antecipar aí o processo eleitoral e depois o partido e o próprio candidato, o pré-candidato, sofrerem com as sanções da justiça. Tá certo? Certo. Doutor Damon, a política em Itabira está vivendo um novo momento, ou pelo menos essa é a impressão que está passando para a imprensa. Nós estamos acompanhando aí alguns partidos que eram tidos como os partidos rivais aí na cidade, se unindo, e também alguns políticos, alguns grupos políticos que eram tidos como grupos rivais, inimigos, também sentando e conversando. É os anos que estão passando, os cabelos estão ficando brancos e a maturidade está chegando, ou é porque realmente tem que compor mesmo nesse momento? Ô Wagner, nós temos que amadurecer. E as pessoas, elas vão definindo os seus projetos. Nós do PV, nós temos um projeto para Itabira que iniciou-se em 2004, quando ainda no PAN. Em 2008 nós mantivemos a nossa proposta e para os próximos anos, nós do PV, com o bloco que nos acompanha, nós temos um projeto para Itabira que é uma gestão profissional, é uma gestão honesta, combate à corrupção, nós não abrimos mão desses princípios de jeito nenhum, uma administração com ética. Agora, com relação à definição, ao andamento das questões dentro dos outros partidos, nós não procuramos muito interferir, até porque não podemos, porque os partidos eles são soberanos, independentes, e cada um define o seu caminho. É lógico, a política itabirana, nós temos que somar, mas essa soma não pode fazer com que a gente abra mão dos nossos princípios, de ética, de honestidade, de combate à corrupção, e de trabalhar para o coletivo e para o social, isso em hipótese alguma. Agora, que tem muita coisa acontecendo no cenário político, tem. Agora, se isso vai ser o que vai estar concreto em 2012, aí já é outra história. Tá certo, tem muita água passar debaixo da ponte ainda. Tem muita conversa no momento. Pois é, agora, doutor Damon, dentre essas conversas, inclusive foi matéria veiculada aqui no programa e também depois repercutida pelo Jornal Diário de Itabira, houve o ex-prefeito e ex-deputado Ronaldo Magalhães procurou o senhor e o seu partido para conversar, né, sobre talvez, aí é óbvio que isso não foi aberto ainda à imprensa, talvez alguma parceria, alguma aliança política e principalmente, pelo que o senhor me disse, para parar as arestas daquilo que ficou lá atrás, quando o Ronaldo Magalhães se filiou ao PV de Belo Horizonte e concorreu ao cargo de deputado por Itabira, e o senhor já era membro do PV e também concorreu ao cargo de deputado pelo PV itabirano. Né? Então, quer dizer, qual que foi o resumo dessa conversa entre o senhor e o ex-prefeito de Itabira? Ô Wagner, na realidade, a gente discute muito dentro do PV, certo? E nós temos que citar políticos famosos desse Brasil nosso, né? E Juscelino Kubitschek já dizia que a política é a arte de conciliar. Então, nós, desde 2004, quando eu entrei na política, eu já converso com o Ronaldo. Sempre conversei com o Ronaldo. Em 2004 conversamos, em 2008 conversamos. Apenas em 2010 que houve a entrada do Ronaldo dentro do PV sem ter uma conversa. Correto. Certo? Nós somos adversários políticos. Mas em nenhum momento também adversário no tocante ao Ronaldo ele ser o meu adversário direto. Ele era um gestor em 2004 e apoiou um outro candidato que eu estava contrário àquela forma de gestão. Entendeu? Então nós somos adversários nesse sentido.
Agora, é muito pesado quando colocam que eu sou inimigo do Ronaldo. Inimigo é uma pessoa que você não conversa com ela. Entendeu? Então fica muito pesado isso. Então, conversei sim com o Ronaldo a respeito do que eu estou conversando com você agora. A questão política atual, certo? O que aconteceu, aquele embate que nós tivemos dentro do PV, da forma que o Ronaldo entrou dentro do PV. Então nós vamos abrandar essa relação toda, certo? Não existiu em nenhum momento a questão de sermos inimigos, tá? E o Ronaldo, você mesmo disse, é uma pessoa que foi prefeito na cidade de Itabira, que foi deputado estadual, e nós devemos a Ronaldo um respeito enquanto pessoa pública e representativa que foi de Itabira nos momentos que ele administrou a cidade e que representou a cidade a nível estadual. Agora, doutor Damon, ainda falando sobre o Ronaldo Magalhães, e depois também pretendo convidá-lo até a participar do programa conosco, eu encontrei com o Ronaldo e ele me disse com todas as letras que em hipótese nenhuma ele compõe com o ex-vereador Neidson e também com o PT. Caso eles venham a lançar realmente aí uma chapa nas eleições do ano que vem. Segundo ele, essa é uma questão pessoal e diferenças que existem entre eles hoje, que ele falou, em hipótese nenhuma eu caminho com esse grupo. Seria Neidson, o PP e o PT. Né? Isso abre porta para, de repente, vocês estarem compondo alguma coisa, articular alguma composição política para frente, principalmente essa que foi veiculada de que o Ronaldo não tem interesse em disputar a eleição para prefeito, mas tem interesse em voltar a candidatar a deputado estadual. E poderia haver uma parceria entre vocês nesse sentido? Ô Wagner, como eu coloquei para você, nós estamos discutindo a eleição de 2012. Não conversei sobre a eleição de 2012 com o Ronaldo. Não existe acordo nenhum fechado com o Ronaldo para a eleição de 2012. Existiu sim uma conversa para aparar as arestas. E conseguiram aparar essas arestas? Nós conseguimos chegar num consenso. Certo? Eu estive em vários órgãos de imprensa na cidade. Estive na Rádio Nascente, que é a rádio do J. Santos lá, através da internet, através do Jornal Vox, Jornal A Semana. Estive com o pessoal do Diário. O Diário equivocou-se na manchete. Quem lê a matéria vai perceber que na matéria tem aquilo que eu estou conversando com você agora. Inclusive o Diário tem até uma fita gravada. Eu já até solicitei ao Luiz Miller uma cópia dessa fita. Ele se propôs a me mandar de presente. Eu não recebi ainda não, mas tem uma semana que eu solicitei a fita e espero que chegue. Ele deve estar procurando. Mas a conversa com o Ronaldo foi para parar arestas, estudar a situação atual, o que vem acontecendo. Lembro que nós temos um projeto desde 2004, enquanto PAN, e 2008 enquanto PV, e vamos manter esse projeto, certo? O projeto do PV, do bloco que acompanha o PV para 2012, né? A eleição 2012, com proposta para começar a trabalhá-lo em 2013, tá certo? Se o nosso grupo, se o nosso bloco conseguir a vitória. E assim, não existe, volto a afirmar, nenhum acordo fechado com o Ronaldo para as eleições executivas de 2012. Agora, lembrar também o seguinte, Itabira não pode mais fazer essa política de arraial que é feita aqui. Nós temos que abrir portas para Itabira, fazer uma política macro. Abrir portas para Itabira a nível estadual e a nível federal. Itabira hoje é polo de uma região e não pode ficar só com ônus. Itabira tem que buscar o bônus também. Tem que receber o bônus. Desculpa até interrompê-lo, eu concordo com o senhor quando o senhor fala isso, exatamente dessa questão de preocuparmos um pouco mais com aquilo que vem a beneficiar Itabira do que propriamente aquilo que vem a beneficiar o interesse pessoal ou o interesse apenas de um grupo. Justamente. Né? Aí eu concordo plenamente com o senhor quando o senhor fala em relação ao Ronaldo, em relação a qualquer outro. Não estou falando do Ronaldo, que foi o nome que foi veiculado. Justamente. Aí, diferente de ser o Ronaldo, que seja Jackson, que seja João Israel, que seja lá quem for, desde que venha comungar com os ideais de vocês dentro do seu grupo político, que possa, né, somando com a gente. Somar exatamente para a cidade, né? Agora, a pergunta quando o senhor fala de bloco, que nós temos um bloco ou um grupo,